103, salmo escrito por Davi, esse grande servo do Senhor, que passou por experiências muito mais complicadas do que cada um de nós, passou por momentos tão difíceis e tão entenebrecidos, no qual a maioria de nós jamais haveríamos, nunca passamos e jamais haveríamos de passar. Eu acho que a grande característica desse servo do Senhor é que ele soube correr bem. Ele soube correr bem nos períodos ou nos intervalos mais difíceis da estrada. E é por isso que ele se torna vitorioso. Né? E aqui no Salmo 103, no verso 19, tem algo que eu não deveria perder nunca de vista, mas acontece que eu confesso que eu me esqueço sempre. E talvez esta seja a razão das minhas maiores frustrações ou das minhas inquietações. E de tantas coisas que eu disse e não deveria dizer, e sobretudo aquelas que eu fiz e não deveria fazer. Talvez as atitudes erradas que eu tomo, e são muitas, na minha vida, talvez se deva ao fato de eu não absorver algo assim. Porque Davi escreve aqui nesse verso, ele diz, nos céus, não é na terra. Ele diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, mas isso não teria a menor importância se não fosse a continuidade do versículo. Porque ele diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Se essa fosse de fato a minha expectativa, ou a perspectiva que eu tenho, eu poderia simplesmente fechar as Escrituras, dizer amém, fechar as Escrituras, irmos embora e descansar, porque está tudo resolvido. Não existe de fato nada para se preocupar. Eu me lembro que nos tempos de executivo, na empresa, na companhia, quando eu tinha um problema muito difícil, que às vezes eu ficava até tarde da noite, encontrando uma maneira de solucionar, achando uma solução, ou como convencer alguém de fazer certas coisas. Eu lembro que eu ficava ali no escritório até tarde da noite, e tinha um vendedor ali que ele sempre me dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele dizia assim, Marquitos, e ela no Chile, ele dizia, Marquitos, ele dizia, se não tem solução, você não precisa se preocupar. Se não tem solução, você não precisa se preocupar. E se tem solução, você também não precisa se preocupar, porque tem solução. Então, de fato, a gente não deveria se preocupar, não é verdade? E eu acho que esse versículo ele traduz em palavras talvez tudo aquilo que a gente precisa saber, ou deveria saber. E se você é cabeça dura, assim como eu, amanhã você vai acordar e vai se esquecer disso, como eu me esqueço. E talvez por isso eu coleciono tanta frustração e tantos erros e enganos, porque eu deveria dormir e acordar sabendo que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. Não é nessa terra. Não é nessa perspectiva, nesse nível de vínculo que a gente está aqui. Ele enxerga de uma dimensão muito maior. Ele tem uma visão muito maior, uma compreensão muito maior. E não só estabeleceu o seu trono nos céus, como este reino que ele estabeleceu domina sobre tudo. Domina sobre todas as coisas. Ora, esse Salmo 103, a gente sabe a condição que ele foi escrito. Davi passava talvez pelo pior momento da sua vida. Ele foi abandonado pelo profeta Samuel, foi abandonado, perseguido por Saul,
procurou refúgio na casa do seu amigo Jonatas, e lá ele não encontrou. Foi abandonado pela sua própria esposa. Foi se aventurar em terras estranhas, desertas, difíceis. E quando ele estava abandonado, largado, jogado dentro de uma caverna, Deus envia para ele 400 homens, no qual ele foi rei, 400 homens endividados, empobrecidos, que não serviam para absolutamente nada, sempre para trabalho. E ele não tinha o que fazer, ele vai para a terra de Ziclag e ele começa a trabalhar como mercenário. Ele começa a lutar a guerra dos outros, a intervir em causas alheias, porque ele não tinha a sua própria causa, a sua própria terra, as suas próprias coisas. Era um momento difícil. E numa dessas batalhas, numa dessas investidas, ele volta para casa e ele encontra o acampamento totalmente revirado. Tudo foi saqueado. As suas mulheres, as suas crianças já não corriam mais ao encontro desses soldados cansados de guerra, porque foram levados embora como cativos. E aquele povo olhou aquele cenário e queria catar a cabeça de Davi e cortá-la. E Davi, neste momento, ele senta numa pedra e ele não tem resposta. O quadro era terrível, a dimensão era super, hiper, mega complicada, não dá para medir isso em kilobytes, em quilowatts, era muito difícil, era muita potência, trabalhando contra a sua frágil natureza humana. Então, Davi tinha tudo nesse momento para se tornar um bêbado. Ele poderia se tornar um psicopata, um drogado, poderia se entregar a um quadro de debilidade, de incapacidade, de frustração, de negação total da própria existência humana, as coisas não faziam sentido. Ele poderia ter feito tudo isso, entrado num quadro de depressão profunda e nunca mais ter saído de lá, mas no lugar disso, o que esse camarada me faz? Ele é capaz de escrever o Salmo 103, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Há muitas trevas sendo derramadas nessa luz. E aí a gente reverte o jogo, porque só Deus é capaz de derramar luz nas trevas. Luz nas trevas. E aí ele diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. Ora, quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 11, lá no verso 19, João diz que abriu-se então o santuário de Deus, que estava no céu. João viu o santuário. Moisés, ano passado, ele viu o santuário de Deus nos céus. A gente não consegue medir, não é tangível às nossas mãos humanas. A gente não consegue medir, a gente não consegue entender essas coisas. Mas Moisés, antes de construir o tabernáculo, ele teve uma revelação de Deus e ele viu o santuário de Deus nos céus. E João vai lá em Apocalipse, capítulo 11, e no meio de todo aquele processo revelatório que ele recebia, abriu-se então o santuário de Deus que estava no céu. João viu o santuário de Deus que está no céu. Eu não consigo medir, não consigo ter essa dimensão, porque eu não vi. Mas uma coisa eu sei, não sei. Em algum lugar, neste universo chamado céu, existe um santuário no qual Deus estabeleceu o seu trono. E o que é engraçado é que Davi sabia disso. E aí eu pergunto, quem foi que ensinou essas coisas para ele? Não foi uma revelação, não foi um anjo, mas foi a experiência que o cotidiano implacavelmente amontoou sobre a sua condição humana. Ele conhecia bem essa estrada, esse caminho. E ele era capaz de resolver essas equações tão complexas, com uma sensibilidade, com uma facilidade assim, que eu não consigo entender, eu não consigo... É demais para minha mente. É demais para minha cabeça tão pequena. Tão pequena. E no meio daquela turbulência toda, onde envolvia família, onde envolvia mulheres, onde envolvia não só dinheiro, não é só recurso, mas envolvia os seus filhos, a sua própria vida, a sua própria vida. Ele sabia que o prognóstico de sucesso e o resultado dessa empreitada, deste trabalho, dependia única e exclusivamente da confiança que ele iria pôr. E
e das armas que ele haveria de lutar, né? Então, ele sabia que este reino que existia, onde Deus havia estabelecido o seu trono, este mesmo reino é aquele que domina sobre tudo. É um reino que domina sobre tudo. Não é um reino terreno, gente. Note bem, não é um reino terreno. A igreja insiste em cometer o erro de achar que o reino de Deus é terreno. Insiste em achar que o reino de Deus é um reino terreno, é envolvido nas coisas que não é, não tem nenhuma relação, absolutamente nada. Não tem nenhuma relação com este mundo. E nem com as políticas desse mundo, e não com as coisas deste mundo. Porque o reino de Deus foi estabelecido no céu. Não está nesse nível de vínculo que a gente enxerga. Às vezes, as investidas de Satanás, ou os movimentos satânicos, traz mais luz a esse tipo de percepção. E as pessoas acham que eles são mais felizes servindo ao inimigo do que servindo ao próprio Criador. Por quê? Porque o reino satânico ele é constituído de... Lembra quando Jesus esteve diante de Satanás? Eu te darei este mundo, te colocarei no lugar mais alto, te colocarei no lugar mais elevado, e ele poderia fazer. E é só Satanás que faz isso, porque ele é o príncipe deste mundo. É ele que coloca os governadores, ele coloca os grandes líderes mundiais, ele coloca os grandes empresários, banqueiros, homens multimilionários que investem na bolsa, ficam bilionários, que estabelece um complexo de estrutura, de um poderio que parece inabalável. Mas a palavra de Deus diz que essas coisas são como castelos edificados sobre areia. É sobre areia. Não demora muito, essas coisas evaporam. Elas passam, elas vão embora. Elas vão embora. E a gente acha que a dimensão da nossa vida espiritual está muitas vezes ligada com a nossa capacidade de angariar recursos materiais. E se fosse assim, então Jesus não teria muito valor espiritual falando, né? Por quê? Porque ele mesmo não tinha onde inclinar sua cabeça. Aos olhos do mundo moderno e da religiosidade moderna não faz muito sentido. Mas a gente precisa abrir os olhos e a gente precisa acordar para um fato, de que o reino que Deus estabeleceu, o seu trono, ele existe. Ele existe, eu não sei a sua dimensão. Eu não consigo, ele não é tangível às palmas das minhas mãos. Também não é tangível aos meus olhos. Mas eu sei que ele existe. Porque João viu ele no céu. Moisés viu ele no céu. Paulo viu ele nos céus. Jesus testificou dele. Só que um detalhe, ele não está aqui neste mundo. Nós estamos sujeitos às aflições, nós estamos sujeitos às angústias, nós estamos sujeitos aos problemas, nós estamos sujeitos às adversidades, nós estamos sujeitos às angústias, às enfermidades, à pobreza e tudo isso. E o que é que a gente tem que fazer, então? É se desesperar? É, muitas vezes, se dar por prostrado, por derrotado, por acabado, por abatido? Ser imbuído de uma negação própria da própria existente, por uma depressão ou coisa assim? Não. Absolutamente não. A gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu sei que o Senhor está nos céus, e que no céu o Senhor estabeleceu o seu reino. Me ajuda a lutar com esse problema. Me ajuda a enfrentar essa dificuldade. Me ajuda a dar a volta por cima. Fazer com que essa ampulheta mude de lado, que essa gangorra torne de lado, porque eu não sei lutar sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Eu não quero confiar no reino dos homens, sabe por quê? Porque esse reino que está estabelecido nos céus, como escreve esse servo do Senhor, o seu reino domina sobre tudo.
a gente não precisa ficar prostrado, nem abandonado, e nem largado, e nem derrotado, e nem abatido, e nem nos tornar drogado, embriagado, psicopata, absolutamente nada disso. Diante das dificuldades e das adversidades que nos é apresentado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que nos céus, acima de tudo isso, estabelecido está o trono do Senhor e o seu reino domina sobre ele. Me ensina a tirar coisas boas disso, coisas que são proveitosas. E que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana para a caminhada e a continuidade da batalha tão difícil. Amém? Amém. Agora eu peço, irmãos, que todos vocês abram suas câmeras e microfones